da situação agora em Nova York, depois desse apagão. Eu não sei se você pode ouvir aí o barulho dos carros de bombeiros passando Não estou ao ouvindo fundo, mas é uma sim. tentativa de se chegar, obter algum controle da situação na cidade. Pois é, eu tinha perguntado para você antes, justamente se havia alguma orientação de como agir. Nós sabemos que as cidades americanas são muito organizadas nesse sentido, ainda mais depois do 11 de setembro, no caso de alguma emergência, qual seria a atitude da população? Se não houve nenhuma orientação específica, as pessoas deveriam o quê? Seguir para suas casas, ficarem onde estão? Qual seria a orientação para uma situação Olha, dessa? essa orientação, não havia orientação prévia, todo mundo foi orientado em relação a terrorismo, que não há nenhuma confirmação de que tenha havido algum problema, que tenha sido um ataque terrorista, por exemplo, não há nenhuma confirmação, até bom tranquilizar as famílias dos milhares de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e acompanham a Globo, até pela Globo Internacional, não há nenhuma confirmação de que tenha sido um ataque terrorista. A orientação que havia é que as pessoas deveriam manter a calma e voltar para casa. Só que é muito difícil isso acontecer na situação atual que eu estou vendo aqui, por exemplo. Pois é, que nós estamos acompanhando Não há aqui com metrô, há imagens ao milhares de vivo. pessoas presas, acabo de receber a informação, de que há milhares de pessoas presas dentro do metrô de Nova York. As portas do metrô de Nova York funcionam assim. As pessoas no caso de um blackout, que o carro fica preso dentro de um túnel, há uma orientação das pessoas ficarem calmas, as portas se abrem e há sempre um caminho paralelo ao metrô, que o condutor vai com lanternas, com um sistema alternativo, conduzir as pessoas. Agora, são 400 quilômetros de linha de metrô aqui em Nova York. Você imagine a situação dessas provavelmente dezenas de milhares que estavam dentro do metrô no momento em que o apagão começou. Claro, para quem está ligando agora... Nesse momento, provavelmente já estão saindo das estações, mas elas têm que completar percursos que fariam dentro de túneis, por exemplo, completar a pé até chegar na estação e poder deixar o metrô. Então é uma situação muito difícil, uma situação complicada, caótica, vamos dizer, porque quantas pessoas não ficaram presas em elevador e assim por diante. Para quem está ligando agora, nós estamos acompanhando com imagens ao vivo a reação em Nova York depois de um blackout que paralisou boa parte da cidade. Os sinais de trânsito não estão funcionando, o metrô não está funcionando, pessoas estariam inclusive dentro dos carros do metrô aguardando. E aconteceu justamente nesse horário em que as pessoas estariam saindo dos seus escritórios para ir para casa. Azinho, o que está me causando estranheza é o seguinte: nós acompanhamos alguns blackouts, inclusive aqui no Brasil, e não existe um êxodo tão grande de pessoas indo para algum lugar. Normalmente se para e espera ver se a luz volta. Por que essa quantidade de pessoas na rua em Nova York? Olha, a orientação que acabamos de ouvir aqui do prefeito de Nova York é que as pessoas devem calmamente sair do trabalho, voltar pelos meios que for possível para casa, abrirem as janelas, não tentarem ligar nenhum tipo de aparelho e permanecerem calmas em suas residências. Ninguém sabe ainda, segundo o prefeito Bloomberg de Nova York, qual foi o motivo desse blackout, desse apagão que está afetando várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Foi a informação mais recente que temos do prefeito de Nova York. Pois é, nós também recebemos aqui, enquanto você dava essas informações, nós recebemos aqui que o prefeito de Nova York pediu que as pessoas voltem para casa e que abrissem a janela, justamente por causa do calor e com o ar-condicionado não funcionando. Então talvez isso explique essa quantidade enorme de pessoas nas ruas e calçadas de Nova York voltando para casa. Nós estamos agora com imagens... Clélia, me diga uma coisa, são imagens impressionantes que a gente acompanha direto de Nova York, coisas que a gente não vê a não ser em filmes, não é? O pessoal evacuando os prédios do centro da cidade, numa aparente tranquilidade, mas que há muita gente presa no metrô, é isso? Deve ter, mas realmente não sei. Eu moro no bairro em que eu moro, que é no meio de Manhattan. Eu estava na rua, saí, não tem luz de tráfego, é lógico, mas os carros estão andando devagar. As pessoas estão na rua porque os prédios estão às escuras, as lojas foram evacuadas, mas tudo com muita calma e muita conversa e tudo. A Clélia conversa com a gente direto dos Estados Unidos. Clélia, me diga uma coisa, que informações você tem recebido aí através das redes de televisão norte-americana e as autoridades estão dizendo o que para vocês aí nos Estados Unidos? Televisão não tem, não posso ligar.
Ah, não dá para ligar. Não tem. Óbvio, está em blackout, não é? Mas a única coisa que eu tenho é telefone, que gente que quando eu estava na rua telefonaram. E que informação que essas pessoas, naturalmente, não sei se tem alguma pessoa de fora de Nova York que possa ligar para você ou que tenha ligado para você, o que é que as autoridades norte-americanas estão dizendo a respeito desse blackout? Isso eu não sei, porque ninguém me telefonou. A única coisa que eu sei é que a casa inteira está escura e na minha casa tudo é elétrico, quer dizer que então nada funciona. O relógio está parado, tudo parado. Eu acho que em grande parte dos Estados Unidos, muito, isso é muito comum. A região norte dos Estados Unidos. É muito comum. Agora, eu ouvi você falar aí que a blackout é no nordeste inteiro dos Estados Unidos, até norte Canadá? Dos Estados Unidos. Norte Canadá dos Estados também? Unidos. Canadá, região leste do Canadá. O clima nos Estados Unidos em relação à presença e ao medo que foi criado do americano, esse para mim talvez fosse a maior preocupação do americano nesse momento. É você não saber o que aconteceu. Quando essa informação chegar a todos, provavelmente vai acalmar muita gente. Mas o clima aqui no país é um clima de tanto medo em relação ao terrorismo, até eu diria que exacerbado, de certa forma, que as pessoas, num primeiro momento, com certeza ficaram muito preocupadas com o que... E tem muita gente dentro dos seus escritórios, provavelmente não tendo certeza do que aconteceu e num primeiro momento, de pavor. Por isso é importante até dizer que não há nenhuma informação até agora de que tenha qualquer relação com qualquer ataque terrorismo. Pelo contrário, as primeiras informações foi que realmente houve um problema na cadeia de fornecimento de energia que se espalhou como se fosse uma sequência por outras cidades da América do Norte. As imagens que nós estamos acompanhando ao vivo, para quem ligou agora, estamos acompanhando imagens do blackout em Nova York, que praticamente paralisou a cidade. Os transportes estão parados, os sinais de trânsito não funcionam. O metrô também está paralisado e muitas pessoas voltando para suas casas a pé. E quem tentou sair de carro, realmente os carros totalmente parados. Uma situação um pouco difícil do trânsito em Nova York nesse momento. Agora, que nós estamos acompanhando nessas imagens ao vivo, Azenha, as pessoas andando com bastante calma, bastante tranquilidade, não sei se por um treinamento ou por conhecimento de que na verdade não é nada mais grave, é apenas um blackout causado por um problema na usina de Niagara Mohawk. Você pôde observar aí de onde você está alguma situação de pânico, alguém ficando mais nervoso, achando que era mais sério do que de fato é? Não. Pelo contrário, eu confirmo que o que eu vejo visualmente aqui é a descrição que você fez. Vejo grupos grandes de pessoas, mas caminhando com bastante calma, com bastante naturalidade. É lógico que naquele primeiro momento, quando aconteceu aqui mesmo, dentro da Globo Internacional, houve aquele primeiro momento, quando nós ficamos sabendo do que estava acontecendo, foi quando tentamos acionar o telefone celular. A gente estava no processo de produção de várias reportagens, o celular não funcionou, de repente o ar-condicionado, quer dizer, aquele primeiro momento, eu diria que foi um momento mais de tensão. Agora eu vejo as pessoas caminhando normalmente, não posso dizer se elas sabem o que aconteceu ou não. Agora sim a polícia finalmente chega um carro de polícia, aquele cruzamento ao qual eu me referia, que é de uma das principais avenidas. Só para explicar para quem tem algum conhecimento da ilha de Manhattan, é bem no sul da ilha de Manhattan. Então eu estou olhando ao sul da ilha de Manhattan, em direção à Estátua da Liberdade, que fica à nossa direita, e bem adiante tem o rio Hudson. O trânsito de barcos é muito importante aqui em Nova York, porque as balsas fazem a ligação entre Manhattan e outras regiões da cidade, e elas têm um papel fundamental no transporte público aqui em Nova York. Obviamente é uma ilha, e as balsas fazem esse papel de transporte entre Manhattan, Nova Jersey, Staten Island, Brooklyn. Tem táxi, aqui é uma novidade de Nova York recente, tem um barco que faz o papel de táxi, você paga $6, todos eles passam por aqui de onde estou olhando, lotados, mas passando, esse serviço está funcionando normalmente. A polícia agora, um carro de emergência, está naquela esquina a qual eu me referia, no sul da ilha de Manhattan, naquela esquina que é decisiva para o trânsito de um lado para o outro da cidade, né? Você tem o lado oeste e o lado leste. Mas a situação geral não é de pânico. É importante descrever isso. Aqui de cima as pessoas estão caminhando em grandes grupos. Nós estamos acompanhando aqui agora a imagem. A Brooklyn Bridge,
milhares de pessoas invadiram as pistas da Brooklyn Bridge. Ela foi interditada, portanto não há tráfego. A Brooklyn Bridge é uma das 4 pontes que fazem a ligação entre o Manhattan e Brooklyn. Uma cena que aconteceu aqui perto, muito próximo onde fica a sede da Globo Internacional, aconteceu diante da Prefeitura de Nova York. A Prefeitura, o City Hall, como é conhecido aqui, a Prefeitura fica apenas 3 quarteirões, 3 quadras aqui da sede da Globo Internacional. E todos os funcionários tiveram que sair dos prédios vizinhos que funcionam da Prefeitura. Então há uma concentração de milhares de pessoas diante da Prefeitura de Nova York também. O funcionalismo público, todos tiveram que descer e eles estão concentrados diante da Prefeitura da cidade. Lembrando que Nova York já teve 2 grandes apagões, um em 1965 e outro em 77. Apagões, as pessoas inclusive ficaram bastante assustadas, não sabendo o que estava acontecendo. Agora, o que me surpreende, Zenha, é o seguinte, eu imaginava que na verdade Nova York teria um esquema de prevenção de uma situação dessas que evitasse que a cidade ficasse totalmente entregue a essa falta de energia. Primeiro eu queria lhe dar uma informação da rede MSNBC e da rede NBC de Notícias, dizendo que foi um incêndio numa grande usina de energia de Nova York que em cascata provocou os apagões por todo o noroeste dos Estados Unidos, o meio oeste e a região leste do Canadá, deixando sem eletricidade milhões de pessoas em Nova York, Toronto, Detroit, Cleveland e outras cidades. Essas é que eles descrevem como as cidades mais importantes. O governo ainda não identificou qual é a usina, mas segundo a rede CNN, vou repetir, foi um transformador da Conexon, aqui de Nova York. E a maioria das cidades afetadas, elas são ligadas no mesmo grid de energia, na mesma conexão de energia, na mesma rede de energia. Segundo os funcionários do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, não há indicações, repetindo, de que esse apagão tenha qualquer relação com o trabalho de terroristas. Os ônibus, os trens e o metrô de Nova York não estão funcionando. Segundo a WNBC, os bombeiros estão checando na subway, no metrô. A minha preocupação é outra, Clélia. A minha preocupação é que, independente de atentado terrorista ou não, e quando chegar à noite, que horas são nos Estados Unidos aí? Agora são 5h15 da tarde. 5h15, desse horário, costuma escurecer que horas aí em Nova York? Até 7h30. Imagine... Ainda vai ter umas 2 horas mais ou menos de... Imagine depois dessas 2 horas, cidades como Nova York, como Boston, não é? Como Toronto, aí, como Ottawa. Você vai na rua, só tem holofote de automóvel. Foi o que aconteceu da outra vez. Todos os carros andando com holofote alto para iluminar a rua. Mas eu imagino uma noite de caos em Nova York, hein? Nós imaginamos uma noite de caos em Nova York. O nordeste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá voltam aos poucos a ter eletricidade. Cerca de 50 milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão, que já é considerado o maior da história. E o motivo desse blackout ainda está sendo investigado. Logo cedo já era possível ver algumas luzes acesas em Nova York. Sinais de trânsito também voltaram a funcionar. Mas o metrô não vai abrir tão cedo. A Prefeitura de Nova York diz que depois que o serviço de eletricidade for totalmente restabelecido, serão necessárias pelo menos 6 horas para que os trens voltem a circular. Nos aeroportos ainda há muita confusão. Voos foram cancelados ou atrasados. Muita gente dormiu nas ruas. Em Times Square, um dos endereços mais famosos de Nova York, pessoas levantavam de camas improvisadas com ar cansado. Apesar do blackout, a Bolsa de Nova York abriu normalmente. O prefeito Michael Bloomberg pediu que os moradores fiquem em casa hoje. O presidente George W. Bush tentou tranquilizar a população. Na Califórnia, que não foi afetada pelo apagão,
Ele disse que as causas da falta de eletricidade estão sendo investigadas, mas já é possível descartar um ataque terrorista. Existem várias hipóteses. O governo de Nova York disse que a origem do blackout pode estar no Canadá. Ontem à noite, autoridades americanas sugeriram que um raio poderia ter provocado o apagão. E os responsáveis pelo sistema elétrico disseram que tudo pode ter sido causado por uma sobrecarga do sistema. O blackout começou às 4 horas da tarde de ontem e atingiu 6 grandes cidades: Ottawa e Toronto, no Canadá, e Chicago, Detroit, Cleveland e Nova York, nos Estados Unidos. Houve alguns saques durante a noite. No Canadá, 40 pessoas foram presas por crimes cometidos durante o apagão. Mas teve gente que se aproveitou da situação para se divertir. Estes americanos ouviram música, dançaram e se refrescaram antes que o sorvete derretesse. Alguns restaurantes funcionaram à luz de velas. O último grande apagão em Nova York foi em 1977. Naquela ocasião, a cidade ficou sem luz por 25 horas e houve muitos saques a lojas. Aí uma outra consequência desse blackout em 77 foi que 9 meses depois houve um baby boom. O número de nascimento de bebês aumentou significativamente. Pois é, vamos ver daqui a 9 meses, né, o que vai acontecer nas maternidades americanas.